Oi, gente, boa tarde a todos vocês, amém? Deus os abençoe, muito obrigada pela presença de todos aqui no canal mais uma vez. Vamos lá para mais um vídeo? Amém? Seja você curada, seja você restaurada, seja você renovada, seja você superada, seja você traga de volta para o altar do Senhor. Seja você em você, porque Deus tem propósito na vida dos seus filhos, na sua vida não é diferente. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito a cumprir na sua vida e Ele vai cumprir tudo o que Ele te prometeu, amém? Muito obrigada, vamos lá para mais um vídeo. Narcisista, eles crescem abusando de tudo e de todos à sua volta, porque nunca conheceram o limite. Nunca conheceram e não entendem nem valorizam o não. Na mente deles não precisa de não, não precisa de limite. Eles mandam, eles coagem, eles governam, eles iludem, eles mentem, eles enganam, eles usam máscara, eles usam farsa, eles fingem ser, eles fingem ter, eles fingem aparecer para caber na vida ou em algum lugar. Complicado, né? Então, quem não aceita não, é difícil crescer. Mas nós vamos falar agora que Deus tem propósito na sua vida, na sua e na minha vida. Nós crescemos ouvindo não, nós crescemos ouvindo limite, nós entendemos que isso é saudável, que é agregador para a nossa vida. Então, nós somos quem nós somos em Deus. O amor cresce quando ele é regado, mas narcisista não conhece amor. Então, o que acontece? No interior do narcisista está enraizado essas mentiras para dentro dele. Essas raízes de mentira está enraizada no interior do ser dele. Não está plantado na terra, está plantado nele, para dentro dele. Tudo que você vê no externo do narcisista, que são as galhas, as folhas, os frutos amargos, tudo que a gente tem falado sobre isso, é o que os seus olhos podem ver. Agora, a raiz que dá sustentabilidade a toda essa árvore maldosa está enraizada dentro do narcisista. Ele cresce com isso enraizado dentro dele. Tanto que a raiva e o ódio dele é mortal. É algo inexplicável. Ele sente e acabou. E não adianta você tentar mudar a cabeça dele, porque ele não vai mudar. Tanto que ninguém muda ninguém. Mas eu posso mudar quem eu sou. Eu posso melhorar quem eu sou. Eu posso fazer de mim uma melhor pessoa. Então, o foco aqui é a vítima que passou pelos abusos. Então, como eu estava dizendo para vocês, eles têm realmente essa raiz. Isso é enraizado dentro deles. E dali, desse próprio ódio, dessa própria ira, dessa própria raiva, né, dessa vergonha, dessa inveja, desse não caber, não achar lugar para caber eles, que eles são desse jeito, eles começam a brotar para fora as sementes amargas, onde quem tentar engolir essas frutinhas termina envenenado, porque a raiz está ali, a raiz da maldade está ali dentro. Então nós compreendemos que onde eles vão crescendo só neles, na ruindade, na perversidade, na crueldade deles, porque só é mesmo um corpo com idade. É 15, é 14, é 16, é 20, casou, não casou, não deu certo, trocou de relacionamento, ok, tem tanta gente que troca de relacionamento, não dá certo, mas nem por isso é narcisista, você tá compreendendo? Ele entra de boa e sai de boa, é suave, eu não tô falando que todo mundo é narcisista, também não tem esse direito de diagnosticar as pessoas como narcisistas se o médico não deu o diagnóstico, né? Mas a gente está aqui para compreender e crescer e explicar para a vítima que tem saída para ela, tem cura para ela, que ela só passou por uns abusos. Então eles crescem no corpo, na identidade, quando vem a identidade, vê que mudou mais um ano, mas maturidade, crescimento, memória afetiva, não tem nada ali, só tem uma raiz que dá sustentabilidade a toda uma história de maldade.
Mas a mentalidade deles é travada. Na verdade, elas estão travadas, trancadas num lugar de vergonha. Um lugar de vergonha esse que ficou lá atrás, aonde ele buscou que alguém explicasse o que era amor, mas ninguém nunca conseguiu doar. E se ninguém conseguiu doar, também não aprendeu a receber. Se não aprendeu a receber, ele aprendeu a mentir. Se ele aprendeu a mentir, ele aprendeu a manipular. E se alguém o aplaudiu, deu certo. Se deu certo, ele continuou fazendo. Continuou fazendo, cresceu a raiz da maldade. Leva para a vida inteira, adoecendo milhares de pessoas que passam pelas mãos de um perverso narcisista, sem que essas pessoas saibam que ele é narcisista e que ela está lidando com uma pessoa narcisista. Então, a mentalidade deles são travada no lugar de vergonha. Então, as mentiras que eles contam é porque eles viram que desde a primeira vez que eles contaram, alguém aplaudiu e bateu palma para eles. Se desde o início ninguém aplaudisse, não batesse palma e tivesse um limite e falasse não, eu não sei como ficaria essa criança, talvez ela não cresceria narcisista. Mas já começa o narcisista mirim lá atrás, gente, bem lá atrás mesmo. Então não tem que aplaudir, tem que colocar limite. A gente quer filhos sarados, nós queremos netos saudáveis, nós queremos uma geração que abençoa outra geração. Aleluias! É isso que nós esperamos dos nossos filhos, dos nossos netos, do nosso sobrinho, das nossas famílias, das pessoas que a gente conhece. Nós queremos uma geração saudável. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso aí. Prestar bem atenção nos comportamentos infantis. Se tem alguma coisa ao nosso alcance que a gente pode fazer, a gente vai fazer, né? A gente vai acompanhar isso de perto. Então, ele o quê? Ele se sentiu carregando um troféu porque achou alguém que aplaudiu a mentira que ele contou. Então, ali começa a vida de um perverso narcisista, porque houve alguém que entregou um troféu na mão dele quando ele conseguiu enganar alguém pela primeira vez. Se teu filho contou uma mentira, se ele tentou enganar alguém e o pai, mesmo sem querer, deu um ar de sorriso, pode ter certeza que ele só está dando um tapa para esse narcisista mirim. Continua, deu certo. Não tem que achar engraçado. Tem que corrigir. Meu filho, eu só quero que você reproduza aquilo que te faz bem, aquilo que te faz saudável. Porque hoje, essa mentira que você contou, você pensa que passou batido, deu certo, mas amanhã quem vai quebrar tua cara é você. Porque uma vez mentira se tornará mentiroso, e o mentiroso não tem lugar para ele. E daí começam a acarretar um monte de outras coisas, a inveja, a ganância, a arrogância, a perversidade, né? Um monte de coisas atrás. Tudo por quê? Porque houve um aplauso numa pequena mentira que foi contada e achou alguém que achou aquilo interessante. Então, a gente também está falando sobre isso na tarde desse dia. Eles gostam dessa credibilidade, então ali começa a surgir um narcisista mirim, lá atrás. E as pessoas, às vezes, nem se dão conta do que vai crescer ali, do trabalho, do transtorno que depois isso vai gerar na família daqui a alguns anos. Só vai perceber quando já tiver os abusos tomando conta de toda uma família. Vão tentar correr, mas já criou raiz dentro da pessoa e não tem mais tempo de correr com ela. Tá entendendo como funciona? Eles entendem que enganando, mentindo, traindo, coagindo, manipulando, fazendo até seus pais aplaudir aquilo que eles fazem, que eles vão se dar bem. Eu estou fazendo, tá dando certo, os meus pais estão achando interessante o que eu estou fazendo, ei, deu certo, passei batido, e aí, cara, chega aí, vamos lá. Pronto. Não passa de uma farsa, já é uma máscara. E ele aprende a trocar de máscara quantas vezes preciso for, porque ele está tendo alguém que está regando essa raiz que está dentro dele, que é a raiz da maldade. Mas se ninguém regar essa raiz, certamente essa raiz vai morrer. Você está compreendendo como funciona? Se não regar, ela vai morrer. Mas se regar, ela vai crescer, ela vai criar raiz para dentro. É o que acontece com o narcisista. Ele tem essa raiz dentro dele, que alguém regou ainda lá atrás, onde era um narcisista mirim. Então, eles ativam esse falso eu deles, que eles carregam com eles há muito tempo. Isso eles vão mudando de idade, passando de tempo, e a raiz vai enraizando cada vez mais, porque a raiz está sendo regada. É uma vítima, outra vítima, é uma história, outra história, é um choro, outro choro, é um luto, outro luto, é uma mágoa, outra mágoa, é uma mentira, outra mentira, é uma casa destruída, é outra casa, era um casamento, agora um amante, não é um amante, é uma ex, não é uma ex.
é um patrão, não é um patrão, é uma empresa, não é uma empresa, é uma igreja, não, mas foi tudo. Consegui detonar com todo mundo, pronto, acabou. Quem é que vai me aplaudir? Ei, sou eu no mal. É isso que eles buscam. Ser lembrado ainda que aplica o mal por onde quer que eles passam, porque eles têm essa raiz criada dentro deles, ainda lá atrás, quando era narcisista mirim. Perdoe, mas eu estou falando a verdade para vocês. Então, observe, tudo isso é um ninho mal desenhado na mente deles. Eles desenharam isso lá atrás, onde eles precisou que alguém olhasse e validasse esse comportamento deles. Quando eles viram que foram validados, isso quando não é isso, é na escola. É com professores, é com diretora, professores, coordenadores, aturam abusos, gente, de criança com transtorno de personalidade, que é coisa fora de sério. O que eu tô falando para vocês aqui é coisa fora de sério. Eles querem abusar da professora, que não respeita a diretora. Se os pais forem chamados na escola, os pais ignoram, às vezes, me perdoa, eu também sou mãe, eu tenho filho na escola, mas ignora que o filho fez aquilo. Ah, meu filho não deve ter feito isso, porque em casa ele tem outro comportamento, ele não é assim. Mas uma boa mãe, um bom pai, ele procura saber o comportamento do seu filho exatamente quando os pais não estão por perto para ver. Porque a gente só conhece uma real pessoa na ausência da outra pessoa. Por perto é fácil. Então, se você tem seu filho, tem seu neto, acompanhe seu neto na escola, acompanhe seu filho na escola, vai na diretoria, procura saber o comportamento dele. Se está sofrendo bullying, se não está sofrendo, se é ele que está sendo abusivo com alguém, procura, porque você vai consertar toda uma família. Você vai salvar uma família. Você vai ajudar a diretoria da escola, você vai ajudar os professores, você vai ajudar essa criança a tirar notas melhores. E se a criança chegar para você contar uma história, mas fizeram isso comigo na escola? Não, fizeram com você. Mas você tem alguém que é responsável por você e eu vou lá conversar, eu não preciso brigar. Deus me deu educação para que eu possa chegar, conversar e resolver. Ei, meu filho, vem aqui, segura pela mão, vai lá com ele. Aleluias! Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Essa criança vai entender que tem alguém que luta as lutas dela, que chora o choro dela, que entende a dor dela, que nem tudo uma criança fala. Os pais, nós adultos, nós até chamamos atenção, corrigimos, colocamos no devido lugar, mas às vezes a criança quer falar, tem dia que a criança quer falar. Gente, já passou muita criança pelas minhas mãos. Eu estou falando para vocês em nome de Jesus. E às vezes quando a criança começa a falar, ela começa a colocar coisa para fora que a gente chega a ficar assustada. Meu Deus, olha os sonhos dela, olha o que ela gostaria de viver, olha o entendimento que ela tem em relação à vida e às coisas que ela busca. Como ela não tem essa validação, às vezes, nem sempre, nem todas as famílias, tá, gente? Mas às vezes a criança não tem essa validação em casa, ela busca ser invalidada usando o quê? De manipulações e já trazendo problema por onde passam. Então, se você tem filho na escola, eu louvo a Deus pela sua vida, mãe, pai, abençoa teu filho, vai com ele, compareça. Se você não puder comparecer, liga para a escola, fala que você estava trabalhando, não deu para você comparecer, mas abençoa seu filho e acompanha ele para que ele venha entender que nós estamos vivendo uma era de maldade, de perversidade, de crueldade, de desobediência, de desamor, onde os rapazes e moças estão crescendo dona dos seus próprios narizes, não dando importância para a escola, para deveres, para um comportamento familiar, uma educação emocional, onde pode gerar uma família com mais força, com foco, com fé, com garra e trazer uma geração mais saudável para o altar do Senhor. Eu quero que a sua família seja saudável. Você quer que a minha família seja saudável? Nós queremos deixar uma geração melhor para o amanhã. E quando nós formos embora daqui, a gente ter certeza que nós cumprimos a nossa missão, que nós fizemos a nossa parte e que nós não fechamos os nossos olhos para comportamentos diferentes de uma criança. A gente tem que dar importância para isso. Então, esse vídeo aqui é agregador para a gente compreender que dá para perceber quando uma criança não aceita limite, não aceita ouvir não, e tudo eu preciso passar a mão na cabeça dela e fazendo todas as vontades dela, um dia ela vai pisar na minha própria cabeça. Eu dei tanto tudo que ela quis, que um dia quem vai chorar sou eu. E eu já vi história desse jeito, gente. Eu já vi histórias desse jeito. Que Deus guarda a minha casa, que Deus guarda a sua casa no pavilhão dele e guarda os nossos filhos na escola, no meio dos amigos,
na igreja que congrega, nas ruas que passa, com quem fala. Que Deus dê ele sabedoria e inteligência para aprender a lidar numa era tão difícil que nós estamos enfrentando, que é uma era de manipulação, de maldade, de crueldade, onde a criança às vezes não tem esse retorno em casa. Tem uns que até têm o retorno que eles buscam em casa, mas eles não aceitam. Mas é bom quando o adulto pode acompanhar, porque pode ouvir de perto a verdade. Queira ver o seu filho chorando hoje por uma costa, por um castigo que você deu. Eu vou falar para você agora com muita autoridade do Espírito Santo. Mas não queira nunca derramar uma lágrima por saber que um filho seu ou alguém que você ama muito da sua família veio sofrer coisas piores e você chorar em cima da vida dele antes dele completar uma certa idade. Tem muitas mães que não tiveram o privilégio de ver seus filhos crescendo, ver seus netos crescendo, porque às vezes, até como mãe mesmo, nós erramos, a gente queremos até proteger muito, mas esse proteger muito acaba estragando. Então, o que nós queremos realmente é ver nossos filhos crescendo, ser abençoados, ser adultos responsáveis, adultos que respeitam os mais velhos, que respeitam patrão, que respeitam as autoridades, que respeitam a escola onde estuda e que entende que os professores estão ali para ensinar, mas a educação vem de casa, que eles têm pai, que eles têm mãe e que a escola é um lugar onde recepcionou ele, para que eles venham, a partir de amanhã, daqui a um tempo, fazer parte de uma sociedade melhor, de uma sociedade com mais clareza, e venham formar famílias saudáveis, e que eles venham ter o que passar para os seus filhos quando eles forem pai, quando eles forem mãe, que eles tenham o que passar para os seus filhos. Um dia, quando eu estava na escola, os meus pais se preocuparam comigo, me acompanharam e disse que isso aqui não seria um caminho legal que eu viesse trilhar nele. Então, que nós venhamos ter esse fechamento juntamente com a sociedade, com a escola, com a igreja, né? Que nós somos também responsáveis pelos nossos filhos, nossos netos e a geração que está por vir. Cada um de nós fazemos parte, né? Nós somos uma só família, essa que é a verdade. Nós somos uma só família no coração de Deus. Então, se eu faço um pouquinho e você pode fazer mais um pouquinho e o outro faz mais um pouquinho, quando você vai ver, nós fechamos toda uma ata, porque cada um compareceu com a sua responsabilidade, sem pesar para ninguém e sem culpabilizar alguém por algo que deu errado. Então, nós compreendemos aqui como é que o narcisista acontece com ele quando ainda é criança, que ele cria essa perversidade dentro dele, quando não é colocado limite para ele, ele carrega com ele toda essa vergonha desde a infância e ele tem esse ninho mal desenhado na sua própria mente, porque eles carregam isso para uma vida inteira até a morte. Não houve conserto na raiz, e a raiz da maldade, da perversidade, do instinto ficou enraizado dentro do pequeno narcisista ainda criança. E tudo que eles tentam é passar para suas vítimas. É isso que eles querem. Se eu não estou bem comigo, você também não vai ficar bem. Se eu não estou legal comigo, você também não vai ficar legal. Ué, se o meu dia não tá bom, por que eu vou deixar o seu dia bom? Vou estragar seu dia também. Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas, isso é muito importante. Então, quando eles perturbam o outro, não é que eles querem roubar a paz do outro, é que eles já estão perturbados neles. Eles só precisam fazer isso com o outro, algo que está neles, ferindo nele, está doendo nele, então ele precisa passar isso para alguém. Nós precisamos acompanhar isso mais de perto em nome de Jesus. Então, esses abusos, gente, vêm de gerações. Aí chega uma hora que cai tudo, a casa cai. Ele não dá conta de segurar essa máscara sozinha. Se é uma criança, abandona a escola. Se é um jovem, abandona o emprego. Se é o pai, não tem responsabilidade com o filho. Se é uma mãe, também não liga. Aí sofre toda uma família porque não houve uma base para essa história. E a vítima acaba o quê? Sofrendo na mão dessas pessoas porque não houveram limite para ela na época que ela precisava de um limite. Não permita aceitar isso. Entenda, porque a sua vida é importante. Se mente, se engana, se tem falcatrua e se faz coisa com pessoas, não permita que faça com você. Você pode colocar um limite. A gente pode fazer diferente, gente. A gente pode deixar um legado diferente nessa terra em nome de Jesus. Então, na vida deles, é algo muito amargo que eles carregam com ele. E ele sente bem quando ele sabe que o outro está mal por causa dele. Está compreendendo agora? Alguém ficou mal por causa do que eu fiz. Acabei com ele. Está compreendendo o sentimento que eles têm? Então, observe, cada vítima que eles fazem,
se torna para eles mais um, para diminuir a vergonha que eles carregam com ele. É mais um, e menos uma vergonha neles. Então você não vai ser vítima. O que não presta, o que acontece quando acontece isso aqui? O que não presta fica ainda pior, porque ele conseguiu estragar o outro, porque o outro não prestou atenção que aquilo ali era uma manipulação, que ele estava tentando provocar uma ira naquele para causar uma confusão, onde ele começou com tudo. Ele começou com tudo. Mas ele quer trazer mais gente para esse transtorno que ele carrega com ele. Então a gente precisa compreender que o que já é ruim só pode ficar pior. Então é assim que eles vão vivendo e repassando isso para outras pessoas. Eles são recheados de dor, raiva, ira, inveja, mentira, engano, traição. E esses são o recheio de um perverso narcisista. Não tem outro sentimento além disso dentro deles. Você consegue compreender? Pois não há nenhuma construção com base. Não há base, não há fundamento. Eles não foram ouvidos, eles não tiveram limite, eles não ouviram não, eles não sabem lidar com isso, não sabem o que é respeito, tá? Então eles cresceram o quê? Desconstruído neles. E eles desconstruído neles, eles precisam agora desconstruir alguém para que eles se sentem alguém neles. Então, onde não houve limite, lá na infância, que foi a hora que mais precisou, como é que depois de adulto vai entender o que é limite? Ele se torna abusivo 100%. Onde os abusos só começaram lá ainda o narcisista mirim, que foi na fase de 4, 5, 6, 7, até os 10, que foi a fase que precisou pegar bonito. Pegar mesmo de todos os lados. É oração, é Jesus, é aconselhamento, é mãe. Se não tiver, não tem como, você tá vendo que tá perdendo a rédea da situação. Ah, tem conselho tutelar, a gente não quer mexer com o conselho tutelar, vamos levar para oração, vamos orar, tem jeito, gente. Mas o negócio começa lá, não tem que aplaudir mentira, não tem que aplaudir engano, não tem que aplaudir uma maldade, não tem que aplaudir um gato, desculpa a minha falha aqui, não tem que aplaudir uma criança que pega um gato pelo rabo, joga ele na frente de um carro e vê ele morrendo na frente de um carro e aplaude, diz eu fui o cara, eu matei ele. Como é que você vai aplaudir uma criança que faz um negócio desse sem corrigir? E sem dizer se fosse você, que alguém fizesse isso com você, você gostaria? O que foi que você fez? Você não vai brigar com a criança, você vai conversar com ela. Isso que você fez, você não sentiu a dor dele, você não conseguiu entender que ali tinha uma vida? Tudo isso começa, gente, ainda na fase infantil. A gente começa a perceber esse sintoma e dá para a gente corrigir muita coisa a tempo. Amém? Eu conto com todos vocês aí. Muito obrigada pela paciência de todos vocês nesse vídeo. Mãe, pais, avós que estão me ouvindo. Amém? Deus abençoe vocês grandemente aí por estar compreendendo aqui a base de toda uma situação que pode ser consertada ainda na fase da infância. Então ele agora já se sente um grande, um herói, um vencedor, um super, um sem limite, o dono de toda a maldade. Porque até então, já que não aceitou mesmo ter limite e não tem quem coloca, ele é o dono do mal. Eu vou fazer, eu vou reinar e aconteceu. E encara tudo e a todos. Não respeita a autoridade. Respeita nada, não respeita leis. Narcisista não respeita leis. Eles crescem sem respeitar nada nem a ninguém. Porque onde precisou de uma base não teve. Aleluia, louvado seja Deus. Então, eles colocam tudo para dentro deles. Eles pegam toda essa fortaleza da maldade e colocam para dentro deles. É aonde que depois, na fase adulta, eles começam a fazer vítima. Para tentar o quê? Espalhar isso por onde passam. Estão compreendendo como funciona? Então, a gente precisa ser mais otimista, precisa buscar mais a presença de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. E resumindo numa só história, a vida do narcisista é uma vida destruída. É muito doloroso a gente falar isso. Resumindo nisso, a vida de um perverso narcisista é uma vida destruída. E ele busca destruir alguém para que eles sejam lembrados que eles existem no seu mundo de maldade, carregando um troféu da crueldade e fazendo vítima por onde quer que eles passam. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a tua família, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe teus filhos, teus netos, teus sobrinhos, que o Senhor abençoe a tua rua, o teu endereço, o teu bairro, que
Que o Senhor abençoe as pessoas que você convive com eles, amém? Que você possa, a partir de amanhã, produzir muito mais frutos, ser muito mais abençoada, ser uma pessoa muito mais respeitada e sabendo que a gente pode deixar um legado melhor. A gente, nós todos, junto a gente é mais forte. A gente pode fazer diferente, uma nova história. Eu creio num amanhã melhor. Eu creio, gente. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito nas pessoas do bem. Eu costumo dizer que é por causa dessa pequena parte de pessoas do bem que o mundo ainda não foi destruído, tá bom? Então, muito obrigada aí pelo seu carinho na tarde desse dia. E fica comigo aí no canal e junto nós vamos aprender. Eu aprendo com você, você aprende comigo. Se eu estiver errado, vocês me corrigem e a gente vai crescer junto em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.